Olá, Ana Lu Olivier ou Lud Olivier, voltando ao canal por dois vídeos muito importantes, os dois abordando de certa forma política, né? Sendo que este aqui eu vou falar especificamente sobre televisão, música e ditadura. Em época de eleição, eu noto que um tema do qual eu também sou precursora, ele sempre vem à tona, tá? Não por interesse em mim ou meu pioneirismo, tá? Mas porque por ser uma espécie de arma política, tá? Por isso eu volto a falar no assunto, né, nesse tema, e eu espero que dessa vez eu consiga esclarecer tudo. Bom, eu sou pioneira da TV brasileira e da música mundial. Eu fui a primeira criança no mundo a gravar um vinil profissional com 2 anos e 9 meses e lançá-lo aos 3 anos de idade. Eu bati o recorde que era da Rita Pavone na Itália. Ela tinha gravado com 5 anos de idade. E mais, né, uma dessas faixas era um compacto simples, uma das faixas se intitulava Sonho de Criança e citava o direito à liberdade. O detalhe principal é que esse lançamento ocorreu por volta de março, abril de 1964, exatamente quando se iniciou o que se chamou de golpe militar ou ditadura militar. Essa música ela foi proibida de ser executada, ela foi vetada pelo chamado regime militar, né? Então pouca gente sabe que foi uma criança que ainda mamava mamadeira que iniciou a sucessão de músicas vetadas e consequente ondas de protesto, porque depois disso vieram muitas músicas de protesto, tá? Mas aqui eu friso bem que eu entendo o que se chamou de ditadura não como uma responsabilidade exclusiva dos militares, tá? Esses apenas tiveram a coragem de pôr a cara a tapa, tá? O que eu inclusive admiro. Por trás desse suposto golpe militar estavam a elite, o clero, empresas estrangeiras que estavam sendo implantadas no país e outros setores dominantes que ficaram bem escondidinhos enquanto os militares levaram toda a culpa. E mais, hoje eu entendo que o meu professor, o Irineu Gonzaga, sendo um militante da esquerda, ele usou deliberadamente uma criança inocente para levar ao público uma música de afronta ao sistema. Tá? Hoje eu entendo que eu fui usada e entendo porque também depois disso eu passei a ser muito perseguida em muitas áreas em que eu tentei atuar aqui no Brasil. Eu gostaria inclusive de reencontrar esse professor se fosse possível, porque eu penso que ele já deve ter falecido há um bom tempo, e perguntar se ele conseguiu levar a vida adiante de uma forma tranquila, né, sabendo o que tinha ocorrido, né? Enquanto eu segui tendo os meus materiais todos televisivos, todos queimados em incêndios nas emissoras, sofrendo acidentes estranhos, sendo bloqueada no meio artístico, e até hoje eu ainda sou vista meio como uma subversiva, tá? Sendo que eu não sou. Eu apenas gosto da verdade, eu vou muito fundo em tudo que eu faço, em tudo que eu pesquiso, eu faço questão de achar a verdade realmente, né, em tudo que eu faço e pesquiso e digo e escrevo, e isso me torna um ser pensante, né, e não teleguiado como o sistema gostaria que eu fosse. Só por isso já entendem que eu seja subversivo. Agora, nesse tema, existe também um outro fator envolvido que é importante a gente falar, que foi envolvido nessa perseguição a mim e a outras crianças que se destacavam no meio artístico. Tá? Nos Estados Unidos existia uma estrela mirim chamada Shirley Temple, que até hoje se fala nela, né? Ela iniciou carreira aos 6 anos de idade
embora se encontre algumas citações de que tenha sido aos 5 anos ou até antes, tá? Mas eu vivi essa época, eu me lembro bem, minha família viveu nessa época e me contava o que eu não tinha, o que eu não sabia. Então a realidade é que a Shirley começou a carreira, ela fez suas primeiras apresentações aos 6 anos de idade. Tá? Enfim, os Estados Unidos eles tinham interesse em mostrar a Shirley ao mundo como única, precoce, magnífica, maravilhosa e única. Né? Não admitiam que houvesse outras crianças, ou outra criança ou outras crianças que se destacassem tão ou mais do que ela, que tivesse até mais talento do que ela em outros países. Né? Então, no artigo que eu fiz escrito, eu vou explicar em detalhes isso, tá? Quem tiver interesse pode pegar o link aqui e ler. Eu termino frisando novamente que eu não sou teleguiada pela mídia, eu não acredito em tudo que está publicado ou que se divulga. E eu entendo que a perseguição que eu sofri, ela foi, naquela época, ela foi muito mais artística do que simplesmente pela ditadura, do que política. Tá? Foi muito além de uma aluna de um professor esquerdista sendo perseguida. Tá? Foi algo artístico, inclusive. Né? E a perseguição atual, porque eu continuo sendo perseguida e muito, que eu enfrento aqui no Brasil, é porque eu sempre estou tentando levar conhecimento e informações importantes a todos, né? Esbarrando em diversos interesses dos considerados dominantes. Tá? Então, a princípio, são essas as perseguições que eu sofri. Eu deixo muito frisado que eu não tenho nada contra o militarismo, muito pelo contrário, eu admiro muito os militares. Acho que eles fizeram o máximo que eles podiam e eles foram corajosos de colocar a cara a tapa. Então, eu faço questão de frisar porque eu não quero que esse argumento da minha música ter sido a primeira que foi proibida, foi censurada e de ter inclusive desencadeado uma série de músicas de protesto, eu não quero que ela seja mais usada como uma arma política, porque não é isso. Tá? Eu espero ter explicado muito bem essa situação. Quem tiver interesse pode ler o artigo, que eu estou deixando aqui o link, tá? Para ler o artigo na íntegra. Tá, ok? Um super beijo e logo estou mandando um outro vídeo também, que também vai falar de um outro lado da política. Tá, ok? Um beijo, super beijo. Até a próxima.